ao Senhor, né? Se nós estamos aqui essa noite, é porque nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, mas o primeiro sentimento que deve haver no cristão é o desejo de adorar o nome de Deus, sabia? Diante de Deus, nenhuma criatura fica de pé, ela se ajoelha, se prostra para adorar o nome de Deus. Nós, quando vamos à palavra de Deus, vamos à Bíblia, nós vemos que nossos heróis, nos momentos de teofania, eles não sabiam nem como agir, né? João em Apocalipse, na presença de um anjo, ele se joga no chão, na presença de Deus, ele se joga no chão. Na realidade, o motivo de nós estarmos na casa de Deus, primeiro deve ser de honrar e glorificar o nome de Deus, né? Louvar o nosso Deus Criador, que é poderoso. Irmãos, a mensagem que eu trouxe aqui para nós conversarmos essa noite, a maior batalha. Eu gosto muito desse tema particularmente, porque nós, como seres humanos, nós temos, acho que algo em comum um com o outro aqui, né? Apesar do fato de, você vai pensar assim, lógico, todos nós somos pecadores, né? E o pecado, ele se originou há muito tempo com um motivo ali, vamos dizer assim, com um traço ali que foi criado, né? E todos nós temos esse traço, né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. E a maior batalha, eu já vou até fazer uma pergunta aqui, vamos ver como que a igreja do Guraçaba está. Qual que é a maior batalha que nós enfrentamos? Contra quem é a nossa maior batalha? Contra quem? Vamos ver aí. Contra o inimigo? Contra Satanás? Ô, meu irmão. Exatamente. Contra o eu mesmo. É a nossa maior batalha. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Esse sermão aqui eu extraí de uma série que a gente fez lá na Vila Luzita, com o tema O Caminho. É uma série baseada nesse livro aqui, que eu acredito que muitos já leram, que é Caminho a Cristo. Esse livro aqui eu já li umas 3 vezes, estou precisando de ler de novo. É maravilhoso. Ele traz mensagens, ao mesmo tempo que nós vemos de uma maneira muito clara assim, para nós, mas ele é muito profunda, né? Então eu gosto muito. E esse é o terceiro tema. Só pôr para frente aqui, né, Rodrigo? Tem que ligar? Deixa eu ver aqui. Isso, agora sim. Obrigado. O primeiro é ponto sobre o abismo, né? Começa ali nos 2 primeiros capítulos. Vocês todos conhecem, né? Deus, ele criou tudo perfeito. O homem peca, causa separação entre o Deus e o homem. Tá certo? Aí Cristo vem e morre em nosso lugar, nos ligando novamente a Deus. Concorda com tudo isso aqui, né? Contando um pouquinho aqui da nossa história e de como originou o pecado. Mudança de rumo. A partir daí, o Espírito Santo nos leva a olhar para Cristo. Produz em nós o verdadeiro arrependimento, nos convida a confessar nossos pecados a Cristo, que nos perdoa. Tá certo? O ato de Cristo, a ação de Cristo morrer por nós, ele novamente que nos liga ao Pai. Quando nós vamos lá na Bíblia, e nós vemos lá que quando Cristo morreu, o que aconteceu no santuário? O véu se rasgou de alto a baixo. O que significa? Que agora nós teríamos acesso direto ao trono de Deus. Tá certo? O ato de Cristo morrer por nós também possibilitou, na verdade, Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu, nós vimos até na lição, né, que passamos na semana passada. E quando nós vamos ao Apocalipse, lá quando Cristo é entronizado, capítulo 12, ali, quando ele é entronizado, o que acontece? Vem o Pentecostes. O Espírito Santo é derramado sobre nós, sobre a terra. O Espírito Santo nos traz o quê? Nos convida a confessar nossos pecados, e nos convida a ir até Cristo, que nos perdoa os pecados. Ele produz em nós o arrependimento. Então o Espírito Santo é que trabalha conosco, tá certo? Muito bem. 1 João 1,9, se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, tá certo? Então isso aqui, na verdade, só um resumo aqui dos 2 primeiros estudos, né? Nossa maior batalha. Se nós vamos lá para Isaías 1, 5 e 6, nós vamos nos identificar um pouquinho ali. Olha que diz assim, ó. Por que continuam a trair castigo sobre si?
vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo, estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões, feridas abertas, e não há ataduras nem óleo para dar alívio. Irmãos, nós nos rebelamos contra Deus. Estava bem apertado. Cristo foi lá e fez o quê? Nos reconciliou com Deus. Tá certo? O ato de pecado, o pecado, é a rebeldia contra Deus. Quando nós vamos lá no Gênesis, Jesus fala o que para Eva? Quando ele fala lá da profecia, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente. Por quê? Porque a mulher e a serpente tinham virado amigos, né? Tá certo? Então, ele poria o quê? Inimizade. Então, olha só, nós nos rebelamos contra Deus através do pecado. Ato de rebeldia. Cristo foi lá e fez o quê? Nos reconciliou com o Pai, com Deus. Enviou o Espírito Santo, que vai fazer o quê conosco? Vai nos constranger, vai nos motivar, nos levar ao quê? A nos arrepender, a nos aproximar de Jesus Cristo, a confessar nosso pecado e a o quê? Pedir perdão. Tá certo? Você entende que a obra está completinha, perfeita? Ou está faltando alguma coisa? Tudo que Deus poderia ter feito, Ele fez. Por que que nós insistimos então em nos rebelar contra Deus? Por que que nós nos insistimos a viver em sofrimento? Você já vai pensar nisso? Nós sabemos o que é bom para nós sabemos o que foi feito por nós. Todos que estão aqui conhecem bem da palavra de Deus. E por que que muitas das vezes a gente continua, né? Com essa tendência que nós temos de buscar e continuar traindo o castigo sobre nós, né? Caminho a Cristo, página 43, diz assim, ó. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer o que? Luta. Mas a alma tem de submeter-se a Deus antes que possa ser o que? Renovada em santidade. Eu não vou lembrar agora o nome do autor dessa frase, mas é mais ou menos assim. Diz que ele achou que tinha matado o velho eu no tanque de batismo. E descobriu que o velho eu sabia nadar. E todo dia ele tem que afogar novamente esse velho eu. A nossa batalha é essa, contra nós mesmos. E diariamente nós temos que ter o quê? Lutar essa batalha muito grande, requer luta. Qualquer um que acha que vai descer aqui as águas batismais, que as águas aqui são águas milagrosas, e quando você levantar dali, você é uma nova criatura, e já não tem mais problema nenhum, está enganado. É ali que começa. A batalha começa ali. Agora nós temos duas naturezas. E a nossa luta é contra o quê? Contra o nosso próprio eu. O pecado, ele origina no orgulho, né? No orgulho e na vaidade. Começou com Lúcifer. E ele transferiu isso para o homem, né? Enganou o homem. E todo pecado, você pode pedir qualquer um, todo pecado, ele origina onde? No orgulho e na vaidade. Não tem nenhum que não é isso. Toda vez que nós cometemos um ato de pecado, nós estamos colocando o eu na frente de qualquer coisa. Quando nós vamos à lei de Deus, nós vemos lá o primeiro mandamento qual que é? Não terás outro Deus diante de mim, né? O primeiro que a gente quebra é logo esse. Sempre. Não tem nenhuma vez que você não quebra aquele primeiro. Sempre o quê? Amando eu primeiro. Quando eu vou contar uma mentira, é talvez com medo das consequências, ou talvez é querendo ter algum ganho. Concorda? E sempre é assim, a gente coloca o eu na frente. Então, a nossa maior batalha é essa, é a nossa maior dificuldade, tá certo? Olha só, não podemos pertencer metade ao Senhor e metade ao mundo. Não existe isso. Ou nós pertencemos a Deus, ou não pertencemos. Não somos filhos de Deus, a menos que sejamos o quê? Totalmente. Totalmente. Por isso que ele requer de nós o quê? Uma entrega total. Tá certo? Aqui tem bastante coisa, nós vamos com calma. Não tem problema não. Ó. Aos que
professam, isso aqui é muito importante, aos que professam servir a Deus, ao mesmo tempo que confiam em seus próprios esforços para obedecer a sua lei, formar um caráter reto e alcançar a salvação. Seu coração não é movido por uma intuição profunda do amor de Cristo, mas procuram cumprir os deveres da vida cristã como uma exigência de Deus, a fim de alcançar o céu. Semelhante religião não vale nada. Você entendeu isso aqui? Então, olha só, vamos lá. Vamos colocar no lugar da pessoa. Nós precisamos servir a Deus. Todo mundo aqui, eu sirvo a Deus. Ótimo. E, ao mesmo tempo, nós confiamos em quê? Em nossos próprios esforços. Para fazer, sabe o quê? Cumprir a lei de Deus. Nós não devemos cumprir a lei de Deus? Devemos. Nós devemos cumprir a lei de Deus. E nós devemos nos esforçar para guardar a lei de Deus? Devemos nos esforçar para guardar a lei de Deus. Só que o problema está ali. Nós confiamos nos nossos próprios esforços para obedecer a lei de Deus. Olha só. Formar um caráter reto e alcançar a salvação. Olha o orgulho eu aí de novo. Achando que por meio da obediência à lei de Deus, nós vamos mudar o nosso caráter e o quê? Alcançar a salvação. Olha só que coisa. O nosso coração, ele não está movido por uma intuição profunda do amor de Cristo. Não é essa a nossa motivação. E talvez seja só o quê? Do senso do dever. Olha só, vou falar aqui, só para a gente não... Nós não podemos também não deixar de ver o outro lado. Nós devemos sim nos esforçar para nos mudar, para obedecer à lei de Deus, para mudar nossos traços de caráteres pecaminosos. Nós devemos, sim, com certeza. Agora, nós não podemos colocar nessa luta a nossa confiança, de achar que isso é que vai nos trazer e garantir a salvação, tá certo? Como ela diz aqui, Ellen White, ela fala o quê? Que semelhante religião não vale nada. É dura, ela é bem dura nesse ponto aqui. Olha só, quando Cristo habita o coração, a alma de tal modo se encherá do seu amor e da alegria da comunhão com Ele, que a Ele se apegará. E em sua contemplação será esquecido o próprio eu. Então, o primeiro ponto aqui, ó, contemplação de Cristo. Nossos olhos têm que estar direcionados para onde? Para Cristo. Ao contemplarmos a Cristo, o que vai acontecer? Nós esqueceremos o quê? O próprio eu. E qual vai ser a motivação? O amor de Cristo. Tem acho que tem um lema aí, né? Não lembro agora se é dos bravadores, dos jovens, que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange porque é constrangedor mesmo. Você vê tudo que foi feito por você, por um justo, inocente, mesmo sem nós merecermos, porque é constrangedor. Quando nós passamos a contemplar o Cristo e o amor de Cristo, nós esquecemos o nosso eu. A nossa motivação é o quê? O que Ele fez por nós, né? Nós vamos ver que é o amor de Cristo que vai começar a tomar conta do nosso coração. Olha só, o amor de Cristo será a mola de ação. Os que se sentem constrangidos pelo amor de Deus não perguntam quão pouco deverão dar para satisfazer as exigências de Deus. Isso é pesado também, acho muito forte isso daqui. Não indagam qual a mais baixa norma, mas aspiram a perfeito que conformidade com a vontade do seu Redentor. Então, o que acontece aqui, ó? Os que sentem constrangidos pelo amor de Deus, eles não vão ficar perguntando assim, bom, o que eu posso fazer, o que eu não posso? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho culto no sábado à tarde, domingo e quarta. Se eu for 2, já está bom. Eu já estou sendo um crente melhor que a média. Eu vou no sábado e no domingo. Aí só não vou poder ir na quarta e no sábado à tarde. Deixa eu ver, eu guardo toda a lei. Não, guardo certinho. Estão pedindo para me pregar também? Mas eu não tenho esse dom. Eu vou ficar aqui na minha, está tudo certo. Dou meu dízimo, dou minha oferta e está tudo bem. Vocês viram o que está falando ali? Quando o verdadeiro amor de Cristo nos constrange, a gente não pergunta qual é o mínimo que a gente pode fazer. Não é isso que nós perguntamos. O que acontece ali, ó? Nós aspiramos à perfeita conformidade com a vontade de Deus.
Nós vamos querer fazer tudo que tiver ao nosso alcance. E mesmo assim nós vamos continuar constrangidos. Porque nunca nós vamos conseguir o quê? Retribuir o preço tão alto que foi pago por nós. Por isso nós falamos aqui, é constrangedor o amor de Cristo. E por mais que nós obedeçamos, façamos qualquer obra, tudo isso ainda vai ser o quê? Muito pouco, muito pequeno de tudo que Ele fez por nós. Tá certo? Continuando ali, ó. Com sincero desejo, renunciam a tudo, manifestando um interesse proporcional ao valor do objeto que buscam. Uma profissão de Cristo sem esse profundo amor é mero que palavreado, formalidade vã, pesada e desagradável tarefa. Olha, irmãos, aqui bem claro e sincero para vocês. Quantas vezes você já se sentiu assim? Ou talvez já conheceu aquelas pessoas que vêm para a igreja, parece que está indo para um velório. Que cumpre tudo, mas só vive reclamando e de cara fechada. Porque vive uma religião pesada, dura, triste. Olha, religião como essa assim, a gente não deve buscar viver não. Porque, olha, servir, essa pessoa, você tem que viver ali na linha certinho, tal, não posso viajar para lá, não posso viajar para cá, eu tenho tendência para cá, para lá. É igual o fazer dieta, né? Puxa, não posso comer aquele docinho ali, nossa, e olha para lá e ixi. E quando você menos espera, você faz o quê? Desliza. Aí você se pune e fala, não acredito que eu fiz isso e tal. Irmão, isso não é vida não. Isso é uma vida de tristeza e sofrimento. Por quê? Porque as motivações estão erradas. Agora, quando nós olhamos para Cristo, nós vamos fazer com alegria. E nós vamos ver um pouquinho aqui mais para frente por quê. As motivações são o quê? Diferentes. Nós vamos sentir vontade, eu quero agradar a Deus, olha o que Ele fez por mim. Não é uma vida pesarosa, uma vida, sabe, pesada, tribulada. Se nós vivemos uma vida dessa, pesarosa e tribulada, é porque nós não entendemos o Evangelho ainda. Nós estamos vivendo só o formalismo. Ser religioso não é a mesma coisa que ser espiritual. Não é a mesma coisa. É possível ser religioso sem ser espiritual? É ou não? Sim. É possível ser espiritual sem ser religioso? Não. Só que o que motiva a religiosidade é o quê? É o espiritual. Só que tem que ter essa ordem. O que tem que vir primeiro é no meu relacionamento com Cristo. Vamos adiante. O coração inteiro tem de render-se a Deus, ou do contrário, não se poderá jamais operar a transformação pela qual é restaurada em nós a sua semelhança. Entrega total. Então, até eu já vi muitos pregadores falando assim, quanto do que eu ganho pertence a Deus? Aí o pessoal fala, 10%. Não, está errado. É 100%, irmão. A graça é que Ele pede 10% para a gente devolver e os outros 90% Ele deixa na nossa mão. Mas tudo pertence a Deus. Entendeu a diferença? A maneira que eu gasto o meu dinheiro, a maneira do que eu conduzo a minha vida, tem que honrar o nome de Deus. Tudo tem que estar planejado, por quê? Para honrar o nome de Deus. É dessa maneira que é a entrega total. Um ponto muito importante agora, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aí você pode falar assim, tá bom, eu tenho que me encontrar com Deus, me entregar Ele por inteiro. Como que eu faço isso? Eu vi uma vez uma explicação para esse verso aqui que eu achei muito interessante. Como que a gente busca a Deus de todo o coração? Eu vi uma explicação de um rapaz falando assim, não sei se você já viu algum filme, algum lugar, quando a pessoa pega aqui no cabelo da outra pessoa e afunda dentro d'água. Já viu isso aí? Aí a pessoa fica ali debatendo, porque ela quer o quê? O ar, né? Aí quando sobe de novo a cabeça, o que acontece? Buscando o ar. É assim que nós temos que buscar Deus. Com a necessidade que nós temos o quê? Do ar. Nós temos que saber que nós necessitamos de Jesus Cristo, de Deus. É a nossa o quê? Prioridade, é o mais urgente. É assim que a gente encontra Deus. Quando é o quê? O que é o mais importante para nós. Né? O governo de Deus não é como Satanás, que quer fazer parecer. Deixa eu ler de novo, para lá.
O governo de Deus não é como Satanás nos quer fazer parecer, fundado sobre o quê? Uma submissão cega e um domínio que irrazoável. Deus não quer que a gente o quê? Obedeça a Ele ali, ó, cegamente. Então está aqui as leis, está aqui o que você tem que fazer, faça isso e não vem me falar mais nada. Deus não é assim. Pelo contrário, Ele nos convida o quê? A conversar com Ele, a dialogar. Vinde arrazoemos. Tá certo? Uma submissão meramente forçada, o quê? Impediria todo o verdadeiro desenvolvimento do espírito e do caráter. Tornaria o homem simples o quê? Máquina. Então nós não devemos o quê? Viver uma vida ali forçada. Tem que ser o quê? Algo natural. Nós podemos ter dúvidas, nós podemos conversar com Deus. Quando eu coloquei até ali ó, em cima a oração de Davi, eu não vou ler tudo aqui, porque senão não dá tempo. Mas aqui ela fala um pouquinho sobre a questão da oração de Davi. Davi, ele entendia perfeitamente isso daí. Ele, quando era pego em pecado, ele ficava o quê? Entristecido, abatido. Nós vemos que Davi, ele foi o homem com o coração segundo o coração de Deus, né? Aí muitas vezes a gente fala assim, tá vendo? Ele é um homem com o coração segundo o coração de Deus e fez o que fez. A irmã te fala que naquele momento o coração dele não era como o coração de Deus, não era. Mas, se tem alguma coisa que nós aprendemos com Davi, é que ele o quê? Sentia tristeza pelo pecado, porque ele sabia que aquilo tinha feito, sabe o quê? Magoado a Deus. A tristeza é pelo que ele tinha causado com Deus. Muitas das vezes, nós ficamos tristes com o nosso pecado, talvez com medo das consequências. Talvez com medo de perder o favor de Deus, sabe? A proteção de Deus. Nós temos que fazer como Davi. Davi, ele se entristecia porque ele tinha o quê? Desonrado o nome de Deus. E na oração dele, ele já falava o quê? Dizia o pecado pelo nome e falava, Senhor, transforma, me dá um coração novo, me dá um espírito reto. Ou seja, já pedia ali a solução. Tem que ser como nós, assim. Né? Vamos mais. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Esse texto aqui é um alívio. Irmãos, muitas das vezes, você pode falar assim, tá bom, Anderson, você está falando aí como que a gente tem que fazer, que a gente tem que se entregar por inteiro, que a gente tem que se arrepender genuinamente, que nós temos que lutar diariamente contra o eu, que a nossa religião tem que ser uma religião de alegria, não de tristeza, de pesar. Mas eu estou tentando. Eu estou tentando e não estou conseguindo. Isso não é novidade, sabia? Todo mundo passa por isso. Os heróis da fé passaram por isso. Se nós vamos ver ali os textos do apóstolo Paulo, o que ele fala? Eu estou a ponto de me esmurrar. Porque o que eu quero fazer eu não faço. Mas o que eu quero eu não faço. O que eu não quero eu faço. Irmãos, aqui está a chave, ó. Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. Por isso que vira aquela chave, né? A nossa obediência à lei de Deus, o fazer o que é correto, tudo isso vem o quê? De Deus. Aliás, até o arrependimento vem de Deus. Eu não sei vocês, mas quando era jovem, eu pensava assim, nós precisamos nos arrepender e depois ir até Deus, né? E pedir e confessar. Você acha que está certo ou está errado isso? Você entendeu o que eu disse? Primeiro a gente vai lá, se arrepende, depois vai a Deus pedir perdão. Está certo ou está errado? Sabia que está errado? A irmã te fala que o arrependimento não deve servir de empecilho para que nós cheguemos a Deus. Nós temos que ir a Deus, do jeito que nós estamos, mesmo que não haja arrependimento. Porque o arrependimento vem dele. Até o arrependimento vem de Deus. Ninguém tem ali uma epifania, um senso de moral e fala assim, olha, o que eu fiz é errado, eu me arrependo, Senhor, por favor, me perdoa. Não, ninguém. Tudo isso é produzido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Até o arrependimento vem dele. Então, quando nós caímos em pecado,
Nós devemos nos entristecer, nos envergonhar, sim, mas nós devemos já cair aonde? De joelho aos pés de Cristo, e se não tiver arrependido, falar assim, Senhor, me ajuda a dar até o arrependimento. Me ajuda. Porque tudo vem o quê? De Deus. O realizar, principalmente, né, vem de Deus. À medida que a vossa consciência foi sendo despertada pelo Espírito Santo, vistes algo de maligno do pecado, de seu poder, na sua culpa, sua miséria, e olhais com o quê? Com aversão. Olha só. O Espírito Santo de Deus é que vai colocar em nós aversão ao pecado, sabia? Isso é fácil da gente identificar. Quanto mais longe você vai no pecado, parece que vai ficando algo mais comum, não é? Não te incomoda mais, né? Talvez uma pessoa que nunca mentiu, quando ela conta a primeira mentira, ela se sente ali desconfortável. Mas na segunda, já não é tão desconfortável. E assim o quê? Por diante. O reverso acontece quando? Quando o Espírito Santo vai despertando a nossa consciência. É o Espírito Santo que vai mudando a gente ali. E nós vamos começando a ver o quê? Como que nós somos o quê? Sujos, culpados, miseráveis. E nós vamos começar a olhar o pecado com aversão. Se deixar pela nossa própria vontade, a gente gosta do pecado. A gente vai se sentir até bem confortável com o pecado. Quando nós pecamos e sentimos vergonha, ou quando vimos o pecado e sentimos indignado, isso é causado pela aversão que o Espírito Santo coloca em nós. Né? E nós devemos buscar isso através dele. Né? Quanto mais lutais para escapar a ele, tanto mais reconheceis a vossa o quê? Impotência. Aqui que nós estávamos falando antes, né? A gente luta para escapar do pecado da nossa natureza e nós vamos descobrindo que cada vez nós somos o quê? Derrotados. Caímos 2, 3, 4 e parece que é frustrante, né? Aí nós reconhecemos que nós somos o quê? Impotentes. Vossos motivos são impuros, impuro é vosso coração. Vede que vossa vida tem sido repleta de egoísmo e pecado. Almejais então o perdão, a pureza e a liberdade. Harmonia com Deus. Sua semelhança que podeis fazer para alcançá-la? Essa é a luta do verdadeiro cristão. Nós vamos lutando e buscando e tentando e orando e estudando. E quando menos espera, nós fazemos o quê? Vacilamos e caímos. E nós sentimos-nos impotentes. Aí nós vamos ver que os nossos motivos, na maioria das vezes, são o quê? Impuros. Nosso coração é impuro. Nossa vida tem sido repleta o quê? De egoísmo e pecado. É triste isso, mas é a realidade do homem. Né? Aí nós vamos o quê? Nós precisamos e almejamos, Senhor, nos perdoa. Nós queremos ser puros, libertos. O que nós podemos fazer para alcançar? Nós precisamos de paz, essa é a nossa necessidade maior. Perdão, paz e amor celeste no coração. Só quem sentiu a verdadeira paz que vem de Deus sabe o gosto que tem. E quem experimentou a tormenta sabe o quão difícil é. O ser humano, ele procura muitas coisas. E tudo isso tem que ver para ele sentir o quê? Paz e conforto. É o que nos dá tranquilidade, né? Vamos lá. Isaías 1, 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-eis coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Confessaste os vossos pecados, e de coração a eles renunciastes. Resolveste entregar-vos a Deus, e depois a Ele, e pedir-lhe que vos lave os vossos pecados, e vos dê um coração novo. Crede então que o fará, porque assim prometeu. Esta é a lição de Jesus. Ensinou quando aqui na terra.
que o dom que Deus nos promete, devemos crer que recebemos e será nosso. Amém? Irmãos, qual é a solução para a nossa tormenta, para a nossa frustração? Nós vemos aqui, ó. Os nossos pecados, eles podem ser os mais sujos, como a escarlata, mas eles se tornarão brancos como a neve. Por quê? Porque o nosso Deus, ele nos perdoa. Ele nos promete dar o quê? Um coração novo, nos dar um espírito novo, tirar de vós o coração de pedra e dar um coração de carne. No final das contas aqui, olha que ironia. Nós falamos aqui que nós temos que lutar contra a nossa natureza pecaminosa, né? E a nossa luta é constante. E no final das contas, a solução é nos rendermos o quê? A Cristo. Ele que luta por nós, essa batalha. Ele que tem que ser o nosso ajudador. É nele que nós devemos botar o que? A nossa confiança. Porque quando nós confiamos em nós o quê? Falhamos. Eu falei que o pecado, ele origina no orgulho, né? E na vaidade. No eu. Toda a nossa decadência origina no eu. O pecado, ele surge quando o quê? A dúvida da palavra de Deus. Quando nós dudamos da palavra de Deus, nós estamos falando assim, eu sei o que é melhor. Se Deus pede algo de falar algo para mim e eu vou contra o que ele falou, eu estou dizendo assim, não, eu sei melhor do que Deus o que é bom para mim. Então, quando Deus diz algo, há poder e verdade na sua palavra. Nós temos que crer. E olha o que ela fala ali, ó. E depois, a ele pedi-lhe que vos lave os vossos pecados e vos dê um coração novo. Até aqui todo mundo entendeu. Olha só o que diz ali. Crede então que o fará, porque assim o quê? Prometeu. Essa é a lição que Jesus ensinou quando aqui na terra esteve. Que o dom de Deus, que ele nos promete, devemos crer que recebemos e será nosso. Esse eu acho que é uma das outras questões bem particulares do cristão. Nós temos aquele senso de coitadismo, né? Coitadinho de nós. Nós caímos sempre. E aí nós pedimos a Deus, eu não mereço o perdão de Deus. Não merece mesmo. Nunca vai merecer. Eu pequei, mas a gente quer fazer aquele falso senso de humildade. Eu não mereço o perdão de Deus e fica se lamuriando. Eu sou um sofredor mesmo, eu sou um fraco. Irmão, isso é pensamento derrotado. Derrotado. O que Cristo quer dizer? Que nele nós somos o quê? Vencedores. Inclusive sobre o quê? Sobre a nossa natureza, sobre o pecado. Quando nós pedimos a Deus que nos perdoa, que nos dê um coração novo, um coração puro, nós temos que crer que Ele assim o fará. Levantar e seguir em frente. Com alegria, com o rosto feliz. Olha só um exemplo muito interessante aqui, ó. Mateus 9:6. Vocês vão lembrar desse texto aqui, ó. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua leito e vai para a tua casa. Lembra desse texto aqui? Esse texto aqui é de Mateus, mas nós estudamos em Marcos, do paralítico. Quando Cristo fala para ele assim, ó, levanta, toma o teu leito e anda, o que ele fez? Levantou e andou. Né? Olha só o que diz ali. Ajudava-os nas coisas que viam, inspirando-lhes assim a confiar nele quanto às coisas que não viam. O que Deus tinha falado antes de falar isso para o paralítico? Os seus pecados estão o quê? Perdoados. Aí ele fala, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, aí ele fala assim, levanta e anda. O ato da cura do paralítico ali foi para que eles pudessem confirmar e atestar que Jesus Cristo tinha o quê? Autoridade de perdoar.
na mesma maneira que eles viram e puderam crer que Jesus pôde curar aquele paralítico, eles também podiam crer que ele podia o quê? Perdoar. Então, quando nós vamos a Cristo e pedimos perdão, creia aquilo que nos perdoou. E como o paralítico fez, o que nós temos que fazer? Crer, levantar e seguir em frente. Como nós vemos ali no verso 7. Levantou-se e partiu para a sua casa. Jesus curava aos homens suas enfermidades quando tinham fé em seu poder. João 20, 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Com a simples narrativa sobre como Jesus curava os enfermos, aprendemos a crer que ele pode nos perdoar os pecados. Então, alguém tinha dúvida do poder de Cristo quando via os milagres que ele fazia? Não. Então, por que muitas vezes nós chegamos até o trono de Deus, que está aberto a nós, com dúvidas? Nós devemos o quê? Crer que ele pode nos perdoar. Aí nós temos que viver o quê? Com a paz que vem do perdão de Deus. Né? Muitas vezes nós mesmos é que não nos perdoamos, né? Da mesma forma, você é um pecador. Eu sou um pecador, nós somos, né? Não consegue expiar os seus pecados do passado, nem mudar o seu coração e se tornar o quê? Perfeito. Mas Deus promete fazer isso tudo por você, por meio que de Cristo. Você crê nessa promessa? Confessa seus pecados e entrega a Deus. Você deseja servi-lo. Ao fazer isso, Deus certamente cumprirá o quê? A sua promessa. Crê que está perdoado e purificado. Deus supre o que é necessário. Você é curado da mesma maneira que Cristo deu a força para o paralítico andar, quando ele creu que estava curado. Assim é se você crer. Então, quando nós vamos a Cristo, creia que ele pode te purificar. Ele pode te levantar novamente, porque ele é um Deus de poder. A sua palavra tem poder. Nós devemos confiar e crer na palavra de Cristo. E alguns textos que eu trouxe aqui para nós meditarmos e finalizar. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Esse aqui é um dos, vamos dizer assim, de 2 segredos de ter a oração respondida. Vocês vão achar que é pegadinha minha, mas é verdade. Tem 2 ingredientes para a nossa oração ser atendida. Primeiro, quando pedimos, nós devemos o quê? Crer que já recebemos. Segundo, pedir o que está de acordo com a vontade de Deus. Infalível. Quer ver um exemplo? Senhor, usa-me na tua obra. Usa-me para fazer a tua vontade. Você acha que essa oração não vai ser atendida? Creia e ela será. Porque é da vontade de Deus. Tem um texto que eu gosto muito que fala assim, ó: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Já viu esse texto? Não é Deus que fala assim, agora que a gente está se agradando, eu vou lá e vou atender seus pedidos. Não, os nossos pedidos que mudam quando a gente se agrada do Senhor. Nós vamos estar em sintonia com o nosso Deus, né? Quando nós estamos longe de Deus, nossos desejos são só para a perdição. Nós achamos até que são bons para nós. Nós falamos, Senhor, isso vai ser tão bom para mim, porque o Senhor não me atende. Na verdade, não é. Mas nós estamos tão em desconformidade com a vontade de Deus, que nós não conseguimos nem identificar o que é bom e o que é ruim para nós. Nós devemos confiar que Ele sabe, né, o que é bom para nós. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, se nós aceitamos a Jesus Cristo, se nós estamos em Cristo Jesus, não há condenação. Não podemos viver o quê? Como condenados. Nós já vamos viver como cidadãos do céu. Então, se nós estamos aqui, nós só vamos pensar assim, ó, eu já estou salvo, em nome de Jesus. Agora é tudo questão o quê? De tempo.
Quando eu olho para os apóstolos, eu vejo bastante isso, né? Porque eles não tinham nada a temer. Entregaram tudo em favor de Cristo. Porque eles já sabiam qual era a recompensa deles. Era tudo questão de tempo, né? E eu vejo muito em Pedro e apóstolo Paulo, quando ele fala assim, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso não significa que a gente vai esquecer o que nós já fizemos de errado. Mas o que nós já fizemos de errado, nós vamos até lembrar assim, sabe, o quanto isso magoou o nome de Cristo. Mas isso não vai para nos deixar, sabe, no chão. Isso vai servir para nos motivar mais ainda. Eu olho para Pedro, toda vez que ele viu um empecilho para o sermão que ele ia falar, para a missão que ele ia fazer, ele olhava e lembrava, sabe, de que momento? De quando ele negou a Cristo. E do olhar de amor que Cristo teve para com ele. Ele falou assim, olha, o Cristo, ele olhou para mim com um olhar de amor e não de condenação. Eu não mereço o favor de Deus, o perdão de Deus. E mesmo assim, não há condenação para mim. Ele ia com o peito aberto. Eu penso a mesma coisa do apóstolo Paulo. Quando Saulo, ele matou cristãos, em nome do que ele achava certo. Mas depois que ele encontrou a verdade, não teve nada que o deteve. Porque eu penso que ele, por mais que ele aceitava o perdão de Cristo, ele nunca esqueceu que ele tinha uma dívida. Ele falou, olha, não tem condenação para mim, mesmo depois de tudo que eu fiz. Isso era motivo para ele o quê? Ir à frente, com vontade, sabe? As nossas quedas, as nossas falhas, quem nunca caiu aqui? E muitas das vezes nós caímos e nos sentimos o quê? Envergonhados. Mas as nossas derrotas, elas têm que servir para nós lembrar o preço. Lembrar que não há condenação mais para a gente, mesmo depois de tudo que nós fizemos. Isso é motivo para nós o quê? Levantar e caminhar com força, com fé. Essa deve ser a motivação, né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Não há pecado, não há dívida maior do que o preço que foi pago. Aí o preço foi tão alto que não há ninguém no mundo que tenha uma dívida maior do que essa que foi paga. Então, por mais que muitas vezes nós olhemos com aversão, com nojo do que nós fizemos, nós devemos olhar para Cristo e ver que o preço foi pago, né? Então, foi o precioso sangue de Cristo, né, que nos comprou. Ora, como recebestes que Jesus, o Senhor, assim andai nele. Tudo tem que ter a ordem, né? Nós reconhecemos quem somos, reconhecemos o que foi feito por nós, agora esse amor que vai nos motivar, o que é andar em Cristo. Quando Cristo fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só essa frase daria para ficar aqui uns dias aqui estudando, né? Nós podemos confiar em Cristo. Deus, ele não tem a verdade, ele é a verdade. A verdade, o mundo diz que a verdade é relativa, né? É relativa para quem não conhece. Mas Deus é que estipula o que é verdade e o que é mentira. Ele que é o conhecedor de tudo. Quando ele fala, eu sou a verdade, é porque ele é verdade. Nós podemos o quê? Confiar. Quando ele fala, eu sou a vida, é porque nessa verdade nós temos vida. Quando ele fala, eu sou o caminho, é que para nós termos vida, nós temos que andar o quê? Como ele andou. Se Cristo vai para a direita, eu vou para a direita. Se ele vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Para onde ele for, eu vou. Essa é o quê? É a ação do cristão, né? Por isso que não existe a questão da graça sem a lei de Deus, né? Deixeis o perverso o seu caminho e iníquos seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Desfaço as tuas transgressões. Agora Isaías 44. Como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Tornar-te para mim, porque eu te remi. Pode ser a quantidade de pecados que for. Cristo é rico em perdoar. Ele não se cansa de perdoar.
Às vezes nós queremos antropomorfizar, né, a Deus, né? Achar que ele é como a gente. Pisou no meu pé uma vez, beleza. 2 vezes, aí é demais. 3 vezes, aí não é demais. Deus não é como nós. Ele tem mais vontade de nos perdoar do que nós de pedir perdão. É como um pai com seu filhinho, né? Seu filhinho ali está aprendendo a andar. Aí ele vai tentar andar sozinho. Ele não consegue andar sozinho. O que acontece? Ele cai. Quando ele cai, o pai dele vai lá e levanta ele de novo, né? Aí o que ele vai fazer? Vai andar sozinho de novo. O que ele faz? Cai. Quantas vezes for necessário, o pai vai levantar ele. Vai ou não vai? Por quê? Ele é uma criança. Ele ainda não sabe andar. Deus olha para a gente assim. Como uma criança que ainda não aprendeu a andar. Então, ele não vai brigar com a gente quando a gente cai. Mas, por que você caiu de novo, menino? Não aprendeu ainda a andar? Ele vai nos pegar pela mão e o quê? Nos ajudar a levantar. É assim que é Deus conosco. Quando nós caímos, estica a mão e que Ele vai estar ali te esperando, só para te levantar novamente. Creia que Ele nunca vai nos desamparar. E para a gente finalizar aqui, ó, Jesus estima que a Ele nos cheguemos, tais como somos, da maneira que nós estamos, pecaminosos, desamparados, dependentes. Podemos ir a Ele com todas as nossas fraquezas, leviandade e pecaminosidade, e lançar-nos arrependidos aos seus pés. É seu prazer estreitar-nos em seus braços de amor, atar nossas feridas, purificar-nos de toda o quê? A impureza. Ele tem prazer em receber a gente machucado, do jeito que nós estamos, impuro, nos lavar, nos purificar, atar as feridas. Ninguém é tão pecador que não possa o quê? Encontrar força, pureza, justiça em Jesus que por todos nós o quê? Morreu. Então o que fica para nós é que por mais que nós sejamos duros, que devemos lutar contra o nosso eu, nós podemos tentar, mas nós devemos fazer o que primeiro? Nos render nos braços de Cristo. Ele que vai nos carregar. Irmãos, aí nós vamos ser cristãos que vamos, toda vez que nós chegarmos a Deus e pedir perdão e arrepender, nós vamos levantar o quê? Em paz, felizes, porque nós temos um Pai que nos perdoa e nos ajuda. É constrangedor, sim, cair 3, 4, 5 vezes e Deus nos perdoar a si mesmo, é constrangedor. Isso tem que servir o quê? De motivos para nós o quê? Servir a Deus com alegria e tentar fazer o nosso melhor a cada dia. A nossa luta, esquecer as coisas desse mundo, que só nos afasta de Deus. Mas nós possamos estar sempre o quê? Olhando para Cristo. É pela contemplação, como nós vimos lá no começo. É pela contemplação da face de Cristo Jesus que nós vamos ser transformados de glória em glória até o dia do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.